Meus queridos amigos na fé, hoje fazemos uma pausa para refletir sobre a vida de um pastor que liderou com bondade, humildade e um profundo amor pelos mais vulneráveis. O Papa Francisco foi ao encontro de Deus, deixando um legado de compaixão e uma igreja para sempre transformada. Durante mais de uma década, ele nos desafiou a viver o Evangelho em ação, a cuidar dos pobres e a caminhar com humildade. Concordando ou não com todas as suas decisões, sua sinceridade e fé eram inegáveis. Agora, enquanto rezamos por sua alma, também nos perguntamos: como daremos continuidade à sua mensagem? Se o Papa Francisco tocou a sua vida, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se você deseja continuar refletindo sobre a fé, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever. Que ele descanse em paz com Deus e que seu exemplo nos inspire a todos. Na segunda-feira de Páscoa, 21 de abril de 2025, o mundo recebeu a notícia do falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos, em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano. A notícia foi anunciada às 9h45 por Dom Kevin Farrell, camareiro da Câmara Apostólica, que compartilhou a dolorosa atualização com os fiéis. Ele declarou solenemente: queridos irmãos e irmãs, com profundo pesar, devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, confiamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus Uno e Trino. Essas palavras, ditas da Casa Santa Marta, capturaram a essência de um papado marcado pela humildade e pelo cuidado com os esquecidos da sociedade. O Papa Francisco sempre buscou viver com simplicidade e humildade, um valor que ressoou mesmo em seus últimos dias. Em abril de 2024, ele aprovou uma versão revisada do Ordo Exequiarum Romani Pontificis, o livro litúrgico que orienta os ritos fúnebres dos papas. Essas atualizações refletiam seu desejo de uma cerimônia mais simples, centrada na fé, destacando seu papel como pastor e discípulo de Cristo, e não como figura de poder. O arcebispo Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, explicou que o novo rito enfatizaria a fé da Igreja no corpo ressuscitado de Cristo, afastando-se da pompa tradicional dos funerais papais. Em coerência com essa visão, quando sua morte foi confirmada, organizaram-se os preparativos para que seu corpo fosse tratado com reverência, mas com simplicidade. Seus restos seriam colocados em um único caixão de madeira, forrado de zinco, refletindo sua crença na modéstia sobre o luxo. De acordo com a tradição, o funeral de um papa ocorre alguns dias após sua morte. Para o Papa Francisco, esperava-se que a cerimônia ocorresse entre 4 e 6 dias após o falecimento, seguida de missas e homenagens em várias igrejas de Roma. Esses eventos serviriam como comemoração pública e religiosa de sua vida e missão. Como parte do sepultamento, um pano de seda branca cobriria seu rosto, um gesto simbólico da transição da vida para a eternidade. Além disso, moedas cunhadas durante seu pontificado e um rogito, documento oficial narrando sua vida e feitos, seriam colocados no caixão antes de seu lacre. O sepultamento de Francisco estava previsto para ocorrer na Basílica de Santa Maria Maior, lugar de especial significado para ele, onde frequentemente orava em silêncio. Esse desejo pessoal garantiria que ele repousasse em um espaço de contemplação, afastado da ostentação associada aos altos cargos da Igreja. A atualização do Vaticano de 23 de fevereiro trouxe um sinal pequeno, mas reconfortante. Informaram que o Santo Padre descansou durante a noite. A noite transcorreu bem,
O Papa dormiu e está descansando, dizia a nota. Palavras simples, mas carregadas de significado. Quando alguém tão querido como o Papa Francisco está doente, cada noite tranquila é um presente. Mesmo assim, muitas perguntas permanecem. A nota não especificava se ele já havia despertado, deixando muitos de nós esperando, rezando. Já se passaram mais de 10 dias desde que o Papa foi internado, lutando contra uma grave infecção respiratória. Os médicos o trataram com cuidado extremo, mas a situação seguia delicada. Além das complicações pulmonares, exames recentes revelaram sinais iniciais de insuficiência renal. Mesmo assim, ele permanecia lúcido, um testemunho de sua força e espírito inabalável. Havia algum alívio ao saber que, desde o sábado anterior, ele não sofrera novas crises respiratórias. No entanto, seus pulmões ainda estavam frágeis e dependentes de oxigênio suplementar em alto fluxo. A jornada até aquele momento não foi fácil. No dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, enquanto o mundo celebrava o amor, o Papa Francisco foi levado ao Hospital Gemelli. Sua saúde já estava comprometida nos dias anteriores, com relatos de bronquite e dificuldades para respirar. Quando chegou ao hospital, seu estado havia piorado. Dias depois, confirmou-se que ele também enfrentava uma pneumonia. Um inimigo poderoso para qualquer idoso, ainda mais para alguém que dedicou a vida ao próximo. Então, 2 dias antes de seu falecimento, surgiu outro desafio: a anemia. Enquanto seu corpo lutava contra a infecção, os médicos identificaram que sua capacidade de transportar oxigênio pelo sangue estava comprometida. Para combatê-la, foram realizadas transfusões de sangue, com o objetivo de restaurar sua força. Junto a isso, foi iniciado um tratamento com etamina para elevar os níveis de hemoglobina e ajudar seu organismo a absorver melhor o oxigênio. Para aqueles de nós que se lembram do dia em que ele apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro, com os olhos cheios de humildade e suas primeiras palavras sendo um pedido por nossas orações, este momento tem um peso ainda mais profundo. Desde o início de seu pontificado, ele colocou sua confiança em Deus e no povo da Igreja. E agora, enquanto repousa em uma cama de hospital, é a nossa vez de elevá-lo em oração, de guardá-lo em nossos corações, como ele guardou o mundo no seu. A situação é mais grave do que muitos imaginam. Os médicos alertaram que o Papa corre risco de desenvolver sepse, uma infecção sanguínea perigosa que pode surgir a partir da pneumonia. E esta não é uma simples infecção pulmonar. Francisco sempre foi vulnerável nesse aspecto. Quando jovem, ele sofreu de pleurisia, uma inflamação severa dos pulmões que resultou na remoção de parte de seu pulmão direito. Essa cirurgia o tornou mais suscetível a doenças respiratórias e agora, décadas depois, seus pulmões enfraquecidos enfrentam mais uma infecção. Talvez a revelação mais comovente tenha vindo na semana passada, quando fontes próximas ao Vaticano compartilharam que, em momentos privados, o Papa Francisco teria admitido: "Desta vez, eu não vou aguentar." Essas palavras, vindas de um homem que sempre demonstrou resiliência, tocam profundamente todos nós. Ele tem plena consciência da gravidade de sua condição, e isso o aflige, não apenas por si mesmo, mas pelo futuro da Igreja. O agravamento de sua saúde apenas intensificou suas preocupações sobre o que virá a seguir. A inevitável transição de liderança e os desafios em torno de sua sucessão. Apesar da fragilidade, o Papa Francisco não se rendeu à doença. Mesmo do leito de enfermidade, ele permaneceu profundamente envolvido nos assuntos da Igreja. Na verdade, diante da incerteza, ele tem agido com firmeza, fazendo nomeações importantes e finalizando iniciativas cruciais, quase como se estivesse se preparando para o que pode vir. Disse que, quando sua saúde começou a piorar, ele resistiu à ideia de ir ao hospital, insistindo que poderia se cuidar de sua residência no Vaticano.
Talvez fosse uma mistura de fé e pura determinação. Ele sempre suportou a dor com silenciosa resiliência. Nunca foi alguém que reclamasse. Mas, com o passar dos dias, ficou claro que não se tratava de uma doença comum. Sua respiração se tornava mais difícil, seu corpo mais fraco. Os médicos insistiram, advertindo-o de forma direta. Se não recebesse cuidados médicos imediatos, estaria colocando sua vida em risco. E assim, sem muitas opções, ele foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro, um lugar que, ao longo dos anos, se tornou sinônimo das batalhas pela saúde dos papas modernos. Foi lá que o Papa João Paulo II passou seus últimos dias, e agora a história pode estar se repetindo. Há uma realidade inquietante no ar. O Papa Francisco talvez nunca mais saia vivo daquele hospital. Os corredores do Hospital Gemelli já testemunharam momentos de sofrimento silencioso, orações sussurradas por cardeais, passos ansiosos de funcionários do Vaticano caminhando de um lado para o outro. Se for ali que sua jornada chegar ao fim, será um momento solene, observado com o coração pesado por todo o mundo católico. Como seria esse momento? O Vaticano começaria a se preparar para o inevitável, acionando discretamente os antigos protocolos que existem há séculos. A notícia se espalharia como fogo, sinos tocando por toda Roma, um anúncio solene vindo da Praça de São Pedro. O mundo pararia, observando, esperando, de luto. Dentro do quarto do hospital, onde as paredes guardaram os segredos de pontífices do passado, talvez houvesse um crucifixo simples pendurado acima da cama. Talvez um terço entrelaçado em suas mãos, sua respiração lenta e constante enquanto ele alterna entre momentos de vigília e descanso. Os médicos fariam tudo o que fosse possível, mas aos 88 anos, com um sistema respiratório debilitado e um corpo que já suportou tanto, a medicina tem seus limites. E ainda assim, conhecendo o Papa Francisco, ele não teria medo. Sempre demonstrou uma aceitação tranquila da vontade de Deus, confiando que seu tempo, venha quando vier, faz parte de um plano maior. Se for para dar seu último suspiro naquele hospital, ele o fará como viveu, com humildade, fé e em serviço ao seu Senhor. Mas por ora, o mundo observa e espera. Ele permanece em sua cama hospitalar, lutando, orando, descansando, e todos nós prendemos a respiração sem saber o que o próximo dia trará. Sua saúde em declínio também o levou a acelerar diversas mudanças planejadas há muito tempo dentro da Igreja. Entre suas decisões mais importantes está a nomeação de figuras-chave na liderança do Vaticano, garantindo que sua visão para a Igreja continue além de seu tempo. Uma das decisões mais históricas foi tomada no último sábado. O Papa Francisco antecipou a nomeação da irmã Rafaela Petrini, que se tornará a primeira mulher governadora da cidade do Vaticano. Inicialmente prevista para entrar em vigor mais adiante no ano, sua posse agora será em 1º de março. Uma decisão que fala alto sobre o compromisso inabalável de Francisco com a inclusão e a reforma. Uma freira em um dos cargos mais altos da liderança vaticana, há poucas décadas isso seria impensável. Mas o Papa Francisco nunca foi de seguir cegamente as tradições rígidas. Em vez disso, ele passou seu pontificado rompendo barreiras, elevando vozes antes deixadas à margem e garantindo que a Igreja que deixará reflita verdadeiramente a mensagem de Cristo: amor, humildade e abertura. Mas ele não parou por aí. Em um último ato de visão estratégica, no dia 6 de fevereiro, o Papa Francisco prorrogou o mandato do cardeal italiano Giovanni Battista Re como decano do Colégio dos Cardeais. Para quem não está familiarizado com a política do Vaticano, essa não é uma decisão pequena. O decano tem um papel fundamental na organização do conclave, aquele encontro solene e secreto que determina quem será o próximo Papa. Re, uma figura veterana no Vaticano, é velho demais para votar no conclave propriamente dito. Mas não se engane,
sua influência será sentida. Como disse um observador, a preparação para o conclave é ainda mais importante, pois é ali que acontecem as articulações. A portas fechadas, longe dos olhos do mundo, ocorrerão discussões, formar-se-ão alianças, e o próximo líder da Igreja começará a tomar forma. Ao garantir que uma figura de confiança permaneça nessa posição crucial, o Papa Francisco está se certificando de que sua visão para a Igreja não desapareça no momento em que ele partir. É um pensamento sóbrio, não é? O de que talvez estejamos presenciando as últimas decisões de um homem que moldou tanto da Igreja moderna, e que ele mesmo sabe que seu tempo pode estar se esgotando. Seu estado de saúde em declínio não é segredo. Episódios frequentes de gripe, dores no nervo ciático, uma hérnia abdominal que exigiu cirurgia em 2023. E agora, esta nova batalha que o mantém no hospital há semanas e que muito bem pode ser aquela que tire sua vida. Mas mesmo neste estado frágil, o Papa Francisco permanece profundamente consciente de seu dever. E talvez nesses momentos silenciosos de sofrimento, ele encontre consolo ao saber que a Igreja, pela qual lutou tanto para guiar, está sendo deixada nas mãos em que confia. O Vaticano expressou que o Papa Francisco está profundamente grato pelas orações e apoio vindos de todas as partes do mundo. E enquanto assistimos a esses momentos se desenrolarem, só nos resta esperar que, quer ele se recupere, quer este seja realmente o ocaso de seu papado, sua visão permaneça viva. O tempo do Papa Francisco como líder da Igreja Católica foi nada menos que transformador. Ao refletirmos sobre seu legado, uma coisa fica clara: grandes líderes podem partir, mas seus impactos permanecem. Seu pontificado foi marcado por 7 contribuições principais: o diálogo e a sinodalidade, o acompanhamento pastoral de católicos recasados e da comunidade LGBT, uma ética de vida consistente, o endurecimento do ensinamento da Igreja contra a pena de morte e a teoria da guerra justa, um profundo compromisso com a criação e a ecologia e a restrição à missa em latim não reformada. Em tudo isso, o Papa Francisco moldou uma Igreja que escuta, que caminha junto e que permanece engajada com o mundo moderno sem trair sua missão. Mais do que tudo, ele enfatizou o diálogo e a sinodalidade, lembrando-nos de que a Igreja não é apenas sua hierarquia, mas todo o povo de Deus. Bispos, padres e leigos são chamados a escutar uns aos outros e a caminhar juntos, uma visão que está no centro do atual sínodo sobre a sinodalidade, uma continuação natural do Concílio Vaticano II. Pouco mais de 12 anos atrás, Jorge Mário Bergoglio subiu a sacada da Basílica de São Pedro e saudou o mundo com um simples Buonasera. Nenhuma proclamação grandiosa, nenhum gesto elaborado, apenas uma introdução tranquila, quase humilde, a um pontificado que romperia com tradições de maneiras que ninguém poderia imaginar. Lembro-me de assistir àquele momento, me perguntando quem era aquele homem vindo da Argentina e que tipo de papa ele seria. Não demorou muito para perceber que Francisco era diferente. Ao contrário de seus predecessores, que viviam nos luxuosos apartamentos papais, ele preferiu dividir seu tempo entre eles e a Casa Santa Marta. Um gesto que, de maneira sutil, mas poderosa, desmantelou as rígidas camadas de acesso ao Papa. Era um sinal. Ele queria estar mais próximo do povo. Os primeiros dias de seu pontificado foram eletrizantes, cheios de possibilidades. Ele era informal, acessível e não tinha medo de desafiar expectativas. Quando perguntado sobre a homossexualidade, respondeu com a famosa frase: "Quem sou eu para julgar?" Uma resposta que imediatamente o distanciou das tradições mais legalistas do passado. Era difícil conciliar esse papa espontâneo e de coração aberto com o arcebispo cuidadoso e, por vezes, politicamente cauteloso que havia navegado os tempos da junta militar na Argentina. Mas agora,
ele estava livre para liderar do seu jeito. Francisco rompeu moldes. Viajou em carros velhos e desgastados, fazendo uma declaração sem precisar dizer uma palavra. Tornou-se o primeiro papa a visitar a Península Arábica, demonstrando seu compromisso com o diálogo interreligioso. Defendeu os migrantes, falando quando outros permaneciam em silêncio. Sua encíclica Laudato Si foi um poderoso chamado ao cuidado com a nossa casa comum, um lembrete de que fé e responsabilidade ambiental estão profundamente conectadas. E, em um Vaticano muitas vezes resistente a mudanças, ele promoveu mulheres a cargos de alto escalão nas áreas de relações exteriores e finanças, passos pequenos, mas significativos. Ele tinha um dom com as palavras que fazia as pessoas pararem para refletir. Quando um homem gay o confrontou em um documentário da BBC, desafiando-o a reconhecer suas dificuldades, Francisco respondeu com uma percepção marcante, que o homem estava colocando o adjetivo antes do substantivo. Ele não era apenas um homem gay. Era um ser humano, antes de tudo. Chegou até a protagonizar um documentário da Netflix sobre envelhecimento, provando que não tinha medo de se engajar com a mídia moderna. E, apesar de tudo, demonstrou profunda empatia pelas vítimas de abuso clerical, embora sua condução das reformas nessa área continue sendo um ponto de controvérsia. Apesar de suas forças, seu pontificado não esteve livre de desafios. Sua abertura, por vezes, gerou confusão. Seus esforços para permitir a comunhão a católicos divorciados e recasados, delegando essa decisão a padres e bispos locais, entraram em conflito com a tradição e encontraram resistência, especialmente entre os bispos africanos. Suas firmes condenações ao abuso clerical nem sempre se traduziram em mudanças sistêmicas, e suas falhas em lidar com certos casos, como os ocorridos no Chile, fizeram muitos questionarem seu julgamento. Sua espontaneidade, tantas vezes uma virtude, por vezes teve o efeito oposto, como quando usou linguagem grosseira ao falar com seminaristas espanhóis. Mas talvez sua iniciativa mais marcante tenha sido o caminho sinodal, um vasto exercício de escuta que dá voz ao povo de Deus na formação do futuro da Igreja. A visão é ousada, mas a execução é complexa. Quem interpreta essas vozes? Quem redige os relatórios? Há quem tema que o processo esteja sendo conduzido por uma agenda reformista, levantando expectativas que a Igreja talvez não esteja disposta ou preparada para cumprir. Se as mudanças esperadas não acontecerem, virá a desilusão? Um dos temas mais delicados e controversos de seu pontificado foi o relacionamento do Vaticano com a China. Para um jesuíta como Francisco, o sonho de evangelizar na China é antigo, uma missão que remonta a séculos. E ainda assim, o acordo entre o Vaticano e a China tem causado preocupação. Embora tenha sido pensado para unificar a igreja clandestina e a estatal, na prática significou trair aqueles que mantiveram viva a fé na clandestinidade. Hoje, a igreja oficial encontra-se cada vez mais sujeita às prioridades do Partido Comunista Chinês. O diálogo é sempre valioso, mas o que o Vaticano realmente ganhou em troca? Muitos diriam, muito pouco. E então há a questão da liturgia, algo que reacendeu intensos debates nos últimos anos. O Papa Francisco frequentemente fala de subsidiariedade, a ideia de que decisões devem ser tomadas no nível mais local possível. No entanto, quando se trata da missa tradicional em latim, ele fez exatamente o oposto. Em uma decisão marcante, o cardeal Arthur Roche, chefe do dicastério para o culto divino, centralizou a autoridade sobre o rito extraordinário, retirando esse poder dos bispos locais e transferindo-o para Roma. Isso significa mais demora, mais burocracia e, na maioria dos casos, menos permissões. Essa medida contradiz diretamente a abordagem do Papa Bento XVI, que buscou acabar com as chamadas guerras litúrgicas,
dando espaço para que os católicos tradicionalistas pudessem celebrar livremente. A maioria dos católicos que amam a missa em latim é profundamente leal à Igreja e ao Papa, e ainda assim, agora são tratados como uma facção a ser contida, em vez de uma comunidade com uma legítima necessidade espiritual. Vindo de um Papa que defende o diálogo e a inclusão, isso soa como uma contradição, que deixou muitos magoados e sem voz. 12 anos após o início de seu pontificado, Francisco mudou muita coisa na Igreja. Sua liderança foi marcante, às vezes até eletrizante. Ele se aproximou de quem se sentia alienado, falou de maneira que ressoava além dos muros do Vaticano e lembrou ao mundo que a fé deve ser vivida, não apenas pregada, mas também elevou expectativas que talvez nunca se cumpram e, diante da oposição, nem sempre respondeu com a mesma abertura que pede dos outros. Seu pontificado, como todos os outros, teve seus triunfos e fracassos, mas é inegável que ele guiou a Igreja em um tempo de profunda transformação global. Vivemos em uma era em que as mudanças tecnológicas e sociais acontecem em velocidade recorde, levantando questões morais e éticas que a humanidade ainda tenta entender. O Papa Francisco está tentando conduzir a Igreja por essas águas turbulentas e concordando-se ou não com todas as suas decisões, esse é um feito nada pequeno. Uma coisa é certa: o papel do sucessor de São Pedro nunca foi fácil e é especialmente desafiador em tempos como os nossos. Independentemente do que o futuro nos reserva, devemos todos rezar por ele e pela Igreja que ele continua a conduzir. Que possamos mantê-lo em nossas orações e refletir sobre o legado que ele deixa. Se a vida dele tocou a sua de alguma forma, compartilhe seus pensamentos nos comentários. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões sobre a fé e a Igreja. Que ele descanse na paz de Deus. Amém.